Faz algo de útil, sorrisinho. Gritou Leonis quando eu estava acordando. Estou cansado de comer ovo e galinha. Pegue algo diferente para variar. Pode deixar, meu nobre, Iori respondeu com sarcasmo. E leve esse novato, e vê se ensina alguma coisa para ele. Estava sonolento ainda, e vi Iori pegar seu arco sem pressa. Quer ir caçar, novato? Ele me perguntou. Aceitei, não tinha mais nada para fazer mesmo. E fazia muito tempo que não caçava. No quartel, eu treinava sempre com a espada, e às vezes com o arco. Treinávamos fazer paredes de escudo, flanquear, disparada, que considerava uma estratégia suicida. Mas foi para isso que eu fui treinado, ser o primeiro da linha de frente, o lugar com menor chance de sobreviver. Andamos em direção ao norte, seria território fora do nosso reino. Mas percebi o que ele queria fazer assim que descobri a direção que estavam me seguindo. Você sabe ler? Sim, minha mãe me ensinou assim que eu era pequeno, respondi. Que sorte! Muito raro alguém além dos nobres saber ler. Por você é nobre e está disfarçado, ele riu. Minha mãe trabalhava em uma casa de um nobre e ele a ensinou a ler, para caso ele tivesse uma vista cansada demais para ler. E assim eu e meus irmãos aprendemos a ler. Interessante, você me ensinaria a ler? Claro. Vi que tem alguns livros na sala comum, e eles estão bem empoeirados. Antes de você chegar, só o capitão sabia ler, e ele não está com muito humor para livros. Você viu o estado dele, não deve resistir por muito tempo. Adentramos na floresta, e Iori começou a procurar rastros. Foi aqui, não foi? Confirmei com a cabeça. Se algo esteve aqui, vamos descobrir. Eu procurava por pistas, mas não sabia o que procurar. Observe se tem galhos quebrados, ele disse. Folhas amassadas no chão, pegadas. Essa floresta é densa e não tem como andar por ela sem deixar rastros. Comecei a analisar tudo que estava à minha frente, mas não parecia ter nada. Comecei a crer que foi fruto da minha imaginação, mas parecia ter sido tão real. Encontrei uma pegada. Confesso que me preocupei nesse momento. É de um animal, melhor dizendo, do nosso almoço, ele riu. Caminhamos pela floresta seguindo as pistas. Iori parecia muito experiente, me mostrava os sinais, as pegadas e o que representava. Dizia que não fazia muito tempo que o animal havia passado, e era grande o suficiente para alimentar a todos. Por que te enviaram para cá? Ele perguntou ainda atento aos rastros. Eu não sei bem. Ouvi dizer que enviam as pessoas que cometeram erros para cá como um castigo. Mas não lembro de ter feito algo errado. E você? Uma aposta. Apostei com meu comandante em um jogo de mira e ganhei. Estaria tudo bem, mas não resisti. E, digamos que, eu passei do ponto na brincadeira. Zombei do meu capitão na frente do pelotão, e aqui estou. Ele sorriu. Há mais de 3 ciclos de estações. Fiquei sem palavras e ri. Lembrei do meu comandante e de alguma forma eu entendi a vontade dele de zombar. Continuamos a busca e Yuri continua a me ensinar sobre caçar e como usar melhor o arco e flecha. Ele era bom e não demorou para achar sua presa. Respira, ele começou a dizer. Tensiona bem esse arco. Mira perto do pescoço. Eu mirava com cuidado. O animal estava distraído. Cheirava a grama sem saber que viraria um banquete. Disparei a flecha, mas não acertei onde queria. O animal grunhiu de dor e partiu em disparada na tentativa de fugir. Mas antes de dar o segundo passo, uma flecha acertou seu pescoço e caiu sem vida. Iori sacou seu arco com tanta velocidade que mal consegui ver. Voltamos para a torre e no caminho Iori aproveitou para colher algumas ervas. Me explicou que servia para amenizar a dor do comandante. Na torre, Leonis fez uma festa quando chegamos. Esse é bem gordo, repetiu ele. E Iori também deu as ervas colhidas, e o cozinheiro desfez um pouco de sua animação. Ele está pior hoje, disse Leonis. Iori não disse nada, apenas guardou o arco. Leonis surpreendeu, fez um banquete com porco selvagem, preparou batatas plantadas na horta, cozinhou legumes, acompanhamentos simples, mas foi minha melhor refeição desde que virei soldado. Porém, a noite não foi feliz. Todos escutavam a tosse constante do capitão e comentavam que ele piorava a cada dia. A preocupação era nítida, e mesmo sem saber nada do capitão, eu compadecia da sua dor. Eu queria poder ajudar de alguma forma. As ervas medicinais pareciam ter começado a fazer efeito, e as tosses diminuíram, mas foi tarde demais para o clima de preocupação melhorar. E esse foi meu segundo dia na torre de vigia de Aganon.
Se gostou, deixe seu like e comente o que achou do capítulo. E adquira também o livro dessa série para ajudar o canal para criar cada vez mais séries. Link na descrição. Muito obrigado, até a próxima.